E agora os atleticanos, 5 contratações e ainda vem mais por aí. E o torcedor, satisfeito? Os reforços do Atlético não param de ser anunciados pelo presidente Alexandre Calil, todos via Twitter, mas a torcida está dividida. Eu acho que foram boas, sim. Eu acho que não deve somar muito, não. Patrick, Toró, Magno Alves, Richarlison e, por último, o Wesley ainda não convenceram todos os atleticanos. O Wesley eu já tenho algumas dúvidas desse, mas vamos ver se dá certo. O Richarlison, engraçado, o Richarlison me agrada muito também, não. Além dos reforços já anunciados, o presidente do Atlético, Alexandre Calil, ainda diz que tem um grande nome a ser contratado. A torcida do Atlético já imagina quem pode ser esse novo jogador. Eu acho que vai ser o Mancini. O Mancini é um belo jogador, um jogador que a torcida gosta, né? Eu creio que o Mancini seria uma boa, sim. Será? Mas quem esteve mesmo, quem está em Belo Horizonte é o Richarlison. Vamos ouvir, ele já falou com a imprensa agora de manhã. É bom porque foram 5 anos vitoriosos, então a gente traz essa experiência não só para a diretoria, para a presidência, mas também para os torcedores do clube. Então a gente fica feliz e espera continuar a carreira vitoriosa, mas iniciar uma carreira vitoriosa dentro do Atlético. Você com a sua experiência, o que você vai trazer também para o time? Acho que eu trago bastante determinação, experiência de ter disputado competições importantes. Espero poder ajudar. Eu acho que a soma é importante e com certeza vai ter um jogador que vai ser um líder dentro de campo para ajudar os jogadores naquilo que eles querem. E na clínica também esta manhã, o Jobson, então, dando veracidade ao que o presidente Alexandre Calil disse aqui no Minas Esporte, que o Jobson viria no contrato especial. O Jobson também está em Belo Horizonte, então tem tuitada do Calil mais tarde. Cláudio Gomes, Richard já está aqui, Jobson chegou, e aí? Enfim, 2 boas contratações, né? O Richarlison a gente já vinha falando há muito tempo, foi confirmada há pouco essa contratação, hoje está aí fazendo os exames. E o Jobson, como o Calil, a gente viu aqui no Minas Esporte semana passada, é um contrato diferenciado mesmo, tem que ser. Hoje eu ouvi ele falando que realmente ele veio para jogar futebol, que é uma oportunidade que está dando para ele, que ele gosta muito, gostou muito da estrutura do Atlético. O Dorival também vai ser muito importante para ele. Então a gente espera que sim, que ele venha para fazer uma boa campanha. Agora, essa contratação aí que a gente acabou de ver, e o Richarlison, para mim, é a melhor até agora. O Richarlison realmente é um jogador polivalente no meio de campo, é um jogador de raça, que é uma característica do time do Atlético, e um jogador que estava precisando no time do Atlético, mais de raça, mais viril, esse jogador que aparece mais para o jogo e chega mais forte na frente no ataque. Eu até disse isso aqui, que a contratação foi do Richarlison, o resto, reforço, os demais jogadores, reforço. Os demais para a composição de grupo. Né, o caso do Patrick, o caso de outros jogadores Wesley, mais. Né? O próprio Magno Alves, 35 anos. Né? Então, para compor o grupo. Agora o Richarlison não, o Richarlison veio para ser titular, é claro. E vai ser, sem dúvida alguma, uma boa contratação. O caso do Jobson, a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento dele aqui. Porque no Rio, o Joel liberou ele, né? Sem problema nenhum, você entendeu? O Joel falou assim, deixa eu ficar livre dessa bomba. Entendeu? Então, quem sabe aqui, bota a cabeça no lugar. E, né? Quando o Tardelli chegou no Atlético, era a mesma coisa, né, Dimara? Fora de campo, a gente tem N de jogadores que se recuperam em Minas. Claro. É só que o comportamento do Tardelli é bem diferente do Jobson fora de campo, né? O Jobson tem problemas que nós todos sabemos. Mas eu acho o seguinte, todo mundo merece uma nova chance. Ele tem que se dar a chance. Se ele querer, se eu, por exemplo, Jobson, vou me ajudar, ele dentro de campo ele é muito bom jogador, agora fora de campo realmente deixa a desejar. O Richarlison não, o Richarlison é o maior reforço dos times de ponta do Campeonato Brasileiro. Para mim foi a melhor contratação de todas. O Atlético saiu na frente aí, está montando seu time, já vai começar a fazer esse laboratório no Campeonato Mineiro. Os outros vieram para compor o grupo mesmo, nós sabemos disso. Agora, o Richarlison não. E o Jobson, se ele quiser jogar bola, ele vai jogar.
Dentro de campo, nós sabemos que ele é bom. Agora, fora de campo, deixa a desejar. Agora, Richard... Deixa eu só, mas dentro disso aí, eu queria falar com o Valdir o seguinte, a gente tem recebido muitos e-mails, né, conversando com o pessoal pelo Twitter, coloca o meu Twitter aí que o pessoal pode mandar pergunta. Todo torcedor do Cruzeiro preocupado, né, porque não acontecem as contratações, e eu sempre respondo o seguinte, Valdir, é preciso que o torcedor do Cruzeiro tenha consciência de que o Cruzeiro tem uma equipe montada. Né? Os ajustes do Cruzeiro são poucos. Quando a gente vê o Atlético anunciando 5 contratações, vão chegar a 7, é porque ele precisava, né, mudar o histórico, se acertar em algumas posições e, mais do que isso, ter o perfil do novo treinador dele. Porque é bom lembrar que o treinador chegou com a equipe montada, então ele está mudando uma série de coisas. Que é diferente do Cruzeiro, que é considerado um dos principais grupos do brasileiro e que já tem essa estrutura montada, que já vem há alguns anos. Né? Você acha que o torcedor entende isso quando ele vê todo mundo chegando dessa forma? Em curtas palavras, o Atlético desesperadamente brigou para não cair para a segunda divisão. E o Cruzeiro, por muito pouco, não foi campeão brasileiro. Então aí... Deixou. Eu acho que a arbitragem, a falta de um estádio em Belo Horizonte... foram muitos fatores. Mas a arbitragem contribuiu muito. Então, aí está a diferença nesse momento. Né? Nós temos que fazer 2 ajustes para tentar buscar uma Copa Libertadores, o Campeonato Mineiro. O Atlético é diferente, eles têm que fazer uma série de mudanças como estão fazendo. Então, eles têm que realmente sair na frente em contratações, contratar em maior volume, e o Cruzeiro está tentando fazer uma para resolver de vez o seu problema. Agora, Valdir, uma coisa importante é o seguinte, a gente sabe que hoje o ambiente no Cruzeiro, do grupo do Cruzeiro, não se viu até agora nenhum problema, um grupo unido, aquela coisa toda. Esse jogador que o Cruzeiro está buscando, 1 ou 2 jogadores, ele tem que estar enquadrado nesse perfil também, o histórico dele? É uma preocupação que a gente tem, porque o nosso grupo, ele praticamente não nos dá trabalho extra-campo. Escapa uma coisinha aqui, outra ali, coisa de jovem, mas nada de exagero, nada de absurdo. Né? E a gente teme que, de repente, se você traz alguém que tem uma vida um pouco desregrada, você puxa mais 1, 2 e pode atrapalhar o ambiente, mesmo que seja um bom jogador. Então essa é a nossa preocupação, por isso estamos tentando trazer alguém que a gente tenha pelo menos esse lado disciplinar, que não vai dar problema. Valdir, a janela cresceu. A janela hoje ela vai da Europa, ela vai de 8 de janeiro a 14 de abril. 4 de abril. Então é 8 a 14. 8 a 14. Isso. Ou 14 a 8. Vai de janeiro a abril. Esse janelão. Vai de janeiro a abril. É um janelão agora. O Cruzeiro não teme, por exemplo, ele não contratar agora, ele manter o grupo, contrata 1 ou 2 peças que o Cruzeiro tem que contratar mesmo, para se reforçar um pouco mais. Aí começa a perder jogadores. Depois sai todo mundo fevereiro, correndo. março, aí já não tem mais as opções. Ele não teme isso e vai estar aí no meio da Libertadores. Esse é o risco que corre o futebol brasileiro, não é o Cruzeiro, né? Porque como que você vai contratar agora prevendo que alguém pode sair em março ou abril? Você contrata um atacante, sai um zagueiro... Mas os times da Libertadores têm que se precaver com isso. Mas porque como? os times, O máximo é o estão contrato, disputando a competição mais importante do continente. Sim. É a competição mais importante. O que é que vale? Você vender um jogador aqui ou você ganhar uma Libertadores? Olha, eu acho que as duas coisas valem, depende da necessidade. Né? Ganhar o título é muito importante, mas às vezes vender é necessário. Não estamos aqui dizendo que vamos vender. E tem proposta, Valdir? Não tem proposta, esse é o detalhe, não tem proposta. Olha, o mercado europeu hoje, ele está complicado. Pelo seguinte, o Brasil voltou a pagar salário de 100 mil dólares igual cachoeira. Então, jogador mediano hoje, você não vende mais para a Europa, acabou. Porque lá, você vai vender um cara por 2, 3 milhões de euros, ele não vai ganhar mais do que 100 mil dólares lá. Isso ele já ganha aqui. Você está repatriando agora. Então, se o futebol brasileiro não pisar no freio com relação a salário, a nossa grande fonte de renda, que é a venda de jogadores, ela está acabando. Porque, além da crise, o europeu não paga mais que o Brasil, a não ser para grandes nomes. Agora, Valdir, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu até prometi fazer essa pergunta para você, o Dr. Kaiser, que está assistindo a gente agora, e que é fã aqui do Minas Esporte, enfim, pediu para a gente fazer uma pergunta. Cruzeiro vai mandar os seus jogos da Libertadores em Ipatinga, porque segundo o Dr. Kaiser,
falou que em Ipatinga é que seria o Caldeirão, por causa da ampla maioria de cruzeirenses naquela região. Seria Ipatinga realmente o Caldeirão a ser usado? E por que não se usou mais o Ipatingão ao longo de 2010? A explicação é simples, Cláudio. Lá não pode vender mais do que 10 mil ingressos. Então, Não houve a liberação. Você não pode jogar lá. não tem como jogar. Agora, Nem só- que queira, não pode. Eu falei que eu tinha Eu queria resposta. que você viu, cara? explicasse, Valdir, É? porque para jogar, por exemplo, se o Corinthians se classificar e contra os times argentinos, o Estado tem que ter capacidade para 25 mil pessoas. 20 mil. É 20 mil? 20 mil. Então o Cruzeiro vai poder jogar com o Corinthians, jogar com o time argentino em Santa Desde Cruz. que sejam acrescidas lá mais ou menos 200 cadeiras, Acho que são 180... 166 É, cadeiras, né? quase 200. Vamos botar 200 para não ter erro, para não ficar faltando Eles vão uma. falar que está faltando Não, uma. tá faltando uma. Vamos pôr 200, que sobre 10 ou 15, né? E o Ministério Público e o Corpo de Bombeiros aprovarem a capacidade para 20 mil, porque não adianta você pôr 25 mil cadeiras. Eles têm que aprovar. Tem que ser esse Será valor. que elas ficaram bonitinhas? É, Acertou tem que tudo? ver se vai ter aprovação, né? Aí o Cruzeiro poderá mandar todos os seus jogos até a semifinal Com 20 aqui mil. na Arena do Jacaré. Depois da E não semifinal. seria o ideal também? Porque a gente vê muitos times da Argentina, da América do Sul inteira, com aqueles estádios pequenininhos, acanhados, e a torcida, como diz na gíria, fungando no cangote. Não seria o interessante jogar lá? Olha, às vezes há uma diferença do estádiozinho que a gente pensa que é acanhado lá fora e não é acanhado. É porque o estádio lá, o alambrado, às vezes é próximo próximo. do gramado, mas a estrutura física do Da estádio é Bombonera, que não completa. tem nem alambrado, e aquele vidro né, em volta, né? Mas protege mais que o Protege alambrado, não muito tem mais, jeito de cuspir. No alambrado você costa. E no vidro você não costa. Agora, ô Valdir, Não, mas a arena dá para jogar. A preocupação da arena é o seguinte, é você ter o Cruzeiro, o América, o Atlético e o Democrata jogando. Num período agora que vai ser chuva, e muita chuva. Você pega a chuva em fevereiro, né, o restante de chuva. Março. Muita chuva. Então, nós não jogamos nesse gramado com chuva. Pouca chuva. Caiu uma chuvinha aqui, outra ali, jogava. E não teve problema nenhum. Ele vai suportar essa carga? O Então há a gramado. possibilidade de voltar ao Berlândia, Valdir? Sim, há possibilidade. Na Libertadores? Na semifinal é obrigatório, nós vamos voltar ao não Berlândia. tem como Se jogar. a gente Ainda você tiver joga fora de classificado. beijo, fora Desde de o dia Minas. 6 que o gramado da Arena do Jacaré está passando por um tratamento rigoroso, né? Não. O Alves, que cuida muito bem dos Não, o gramados problema é da a dengue, continuidade. É a mas o sequência jogo, de ele jogos. está a fazendo sequência. isso exatamente para o gramado aguentar, hein? Aguentar. Inclusive hoje nós estamos jogando lá, né? Os amigos do Mancini contra... Eles vão Lá na testar arena? o gramado. Lá Na Arena do vou estar lá. Jacaré? Eles vão testar no o momento gramado. que os gramados estão Não, sendo não, recuperados? Mas nós estamos testando agora o Tá bom. gramado. Hoje, 15 mil pessoas lá, Que eu vou coisa estar lá. linda. César Menotti Fabiano, Eduardo Costa, É. Marcinho, Rafael Moura. Não, a festa é bonita. A festa Neymar, é bonita. Eu não tô, Neymar, eu acho que Roberto tá, Carlos. quem promoveu a festa tá de parabéns. Eu acho que tá corretíssimo, né? Agora só que no momento em que o gramado é recuperado, a sorte, nossa, é que quando foi marcada a festa não se sabia se ia chover ou não. E esse ano a sequência de chuvas está diferente. O ano passado, dezembro, choveu direto, né? Direto. E se tivesse o campo todo molhado? Mas né? por isso que o Coronel Natal começou no dia 6, porque com 15, durante de 10 a 12 dias você não pode pisar no gramado. Aí hoje você já poderia pode pisar. né? Aí depois fecha de novo. Mas há fica tempo, só vários- daqui vai ter mais um mês para jogar o mais de Mineiro. um mês, né? Se não tiver, mais Só nenhuma dia- pelada, né, galera? Lá na Toca da Raposa, por exemplo, são 4 campos, né? Dia 12, eles entraram em tratamento. Até uma corporação da Polícia Militar nos pediu o gramado lá para um jogo dia 17, nós não podemos ceder, porque você não pode interromper o tratamento. Né? Agora, olha procurarem só. no Jacaré, hein? Claro. Agora, olha só, a gente tem que falar uma coisa aqui, e eu aprendi com o Valdir no tempo que eu tive na assessoria com ele. Muito obrigada sempre. Agradeço sempre, porque eu aprendi muito o seguinte. A gente tem que ser muito profissional nas coisas que a gente faz. É muito bacana o esforço que a Dengue vem fazendo, que o governo do Estado vem fazendo com relação à Arena do Jacaré, mas a gente não pode deixar de dizer nunca que o futebol mineiro está sendo extremamente prejudicado. Com o atraso das obras do Independência, é bom lembrar o seguinte, que o Mineirão, mesmo que ele fique pronto em dezembro de 2012, ele está a serviço da FIFA, ele só poderá ser utilizado na Copa das Confederações. Então, não tem essa história de que se ficar pronto em 2012, 2013 ele vai estar liberado para que o Cruzeiro e o Atlético possam fazer isso. Não vai, tem a Copa das Confederações e, na sequência, a Copa do Mundo. Então, a gente entende o esforço, entende tudo. Mas é preciso que se juntem aos clubes de Minas para que seja dada uma solução.
Nós vamos viver esse ano um período muito difícil e muito complicado. O Valdir já disse aqui, com jogos de América, Atlético, Cruzeiro, América na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, as situações de jogos serão outras nos finais de semana, é diferente da disputa da Série B. Então, é preciso que os clubes se unam nesse sentido, que estejam com o governo do Estado, mas que seja achada uma outra solução. O Cruzeiro trabalha com o Uberlândia, sei do carinho, estive lá, sei do carinho que todo mundo tem com o Cruzeiro por lado, que o torcedor tem que ir lá, mas tem aquela coisa de que nem sempre você está jogando a seu favor, porque você tem os torcedores de fora. Esse é um problema que o futebol mineiro precisa resolver. Concorda, Valdir? Olha, não só o lado técnico, mas o lado do torcedor, de uma forma geral, o lado financeiro dos clubes, porque a gente fala que o Cruzeiro teve um prejuízo de aproximadamente 12 a 13 milhões de reais nesse segundo semestre. Muita gente, mas como? Claro que teve. A média de ingresso em Belo Horizonte ela é superior à do Parque do Sabiá. A média de público do Cruzeiro, se nós fizemos lá 6 jogos, com o time líder obrigando pela liderança, seriam jogos para 50 mil pessoas, todos eles em Belo Horizonte. Não tenha dúvida nenhuma disso. Isso é histórico, é só você buscar os anos anteriores. O ingresso, a média mínima baixa aqui, são R$30 por pessoa. É 1,5 milhão. Você tira 300 mil de despesa, sobra 1,2 milhão. Em Uberlândia, você põe no máximo 35, que é normal, e a média cai para 22. Então, aí você vai arrecadar quando? 400, 450, 500. Mais os custos de deslocamento. Deslocamento. Desgaste. Né? E desgaste. Aí, nós já temos uma previsão não, uma certeza de mais uma vez sermos sem teto, ou sem estádio, no primeiro semestre do ano. E se nós formos até o final do ano, o futebol mineiro não vai aguentar. Cruzeiro não vai aguentar, Atlético não vai aguentar, América não vai aguentar, porque... mas o América é torcida pequena. Mas ele jogando a Série A, jogando jogos importantes do Mineiro Independência, ele leva 3, 4 mil pessoas. Tem interesse de outras torcidas jogou também, pelo na adversário. Jogou na vice-liderança para 562 pessoas. Aí você chegou... Exatamente. Você chegou num ponto que o atleticano e o cruzeirense querem perguntar. Olha, eles vão perguntar depois do intervalo. Você pergunta melhor, e eu passo melhor depois que o pessoal do fica aí esperando. Não, eu vou perguntar e depois eu vou pergunta. perguntar. O negócio é o seguinte, o Atlético tem um balancete que está aí, está tudo bacana, aonde o Calil consegue gerir o futebol e o futebol dá lucro. E o Cruzeiro todo ano vem falando que ele tem um prejuízo de 20 milhões, cerca de 20 milhões. Como que você me explica isso? O Atlético com o Calil está dando lucro e o Cruzeiro dando prejuízo. 103 milhões a receita do Atlético para a próxima 130? temporada. 103, foi corrigido 103. Depois a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.